pataqui, patacolar. Lá vem o pato para ver o que há. Olá, leitores, bem-vindo a mais um videocast do Pato Fáustico, programa para discutir literatura, quadrinhos e o resto você já deve estar cansado de saber. Hoje falaremos de O Africano, do Leclésio, um autor francês que ganhou em 2008 o Prêmio Nobel de Literatura e que já tem mais de 30 romances lançados, mas que não é muito lido ainda no Brasil. Isso pode mudar, porque agora temos, né, uma das suas obras a R$21 na praça, graças a uma iniciativa da Cosac Naif, que agora tem uma linha de portáteis, né? Esse aqui é o volume 5 dos 6 primeiros. Né? Essa linha tem o Lero Lero, Cacau, né? Poesia marginal de primeira qualidade, tem o Kadim Murad, do Tolstói, a Sociedade contra o Estado, né? Um texto de antropologia política, o Amante, da Marguerite Duras, e o Africano, do Leclésio, e Como Funciona a Ficção, de James Wood, que é um texto excelente de teoria da literatura, que já tinha no catálogo mais dos formatos maiores, e agora a Cosac Naif apresenta nessa coleção ótimos títulos para começar. Os títulos todos em torno de 24, esse é o mais barato, mas eu acho que não passa de R$27, se eu não me engano, e então dá para fazer uma boa compra para as próximas leituras aí nesse julho frio, né? Bom, esse texto ele trata especificamente de um relato carregado de autobiografia do autor, basicamente rastreando o percurso do seu pai, que foi médico militar nas colônias inglesas na África, especificamente Camarões e Nigéria, e então o autor tenta entender essa experiência do sujeito, que em algum momento descobre que é mais uma peça de autoridade usada pela metrópole, e a sua relação, obviamente, com ele, principalmente um encontro a partir dos 8 anos de idade, em que esse sujeito, depois da guerra, depois de ter sido afastado da família, se torna uma pessoa sombria, autoritária e temida pelos filhos, né? Bom, para contar essa história, o Leclésio divide o texto em 7 capítulos. O primeiro é Corpo, se chama Corpo, e aqui a gente já tem o Corpo, né? E aqui a gente já tem a primeira grande metonímia utilizada para o espaço africano, que é a da liberdade, né? O corpo dos meninos e das meninas africanas, principalmente das crianças, é nu, enquanto que o corpo dos europeus é vestido. Isso já é um primeiro choque, e aí o autor vai aos poucos explorando esse espaço, mais do que a partir da palavra, a partir também das imagens, porque essa é a primeira, se não pegou, vai aparecer em algum lugar aqui depois na edição, isso, que são imagens do arquivo do autor e que são utilizadas para ajudar a construir a história. Na primeira entrada aqui em negro tem o mapa, também o mapa de Banzo, que também é utilizado, retirado do arquivo do autor, então que ajudam a compor a narrativa, mas mais do que isso, ajuda a desafiar os limites do signo léxico, né? Porque uma das grandes preocupações da narrativa de memória como um todo, mas dessa também, é justamente isso, né? Como a partir da palavra conseguir recuperar essa experiência que é da vida, né? Que é da biografia, que se perde no tempo, né? Então há essa discussão da capacidade da palavra de aprender o tema, né? Bom, uma das vantagens óbvias da narrativa, é por isso que ela é usada, né, é justamente a capacidade de revestir de sentido as coisas que aconteceram, ordenando-as, né, e utilizando, obviamente, coerências simbólicas para construir o sentido, né. Então, uma simbologia super interessante que o autor usa é no segundo capítulo, que é Cupins, Formigas, etc., em que ele fala das brincadeiras das crianças brancas, né, com os animais, principalmente com os cupins, formigas e escorpiões, né? E esses animais, de uma certa forma, acabam simbolizando a relação não só da colônia com a metrópole, mas também todo tipo de relação social e política daquela região. Porque, por exemplo, os cupins, quando são atacados, eles não fazem nada, né? As formigas são mais ferozes, né?
elas revidam, elas sabem se defender. Já os escorpiões já são carregados de uma aura totalmente diferente. Tem até uma cena em que o pai do autor toca fogo no escorpião, tem quase um ritual para conseguir acabar com aquela presença quase mágica, né? Isso também ajuda a diferenciar brancos e negros, porque os negros não brincam com os animais e é uma das poucas brincadeiras que eles não participam ao lado dos meninos brancos, né? Então há essa carga quase mística, né, que de uma certa forma recobre esse cenário. Principalmente porque esse espaço ele vai ser organizado por categorias que beiram o mítico e até o paradisíaco, porque é um espaço em que parece que o tempo não passa, tem momentos que o autor diz até que o tempo regride, é um espaço afastado do mundo, né? É um espaço que a mãe e o pai do autor conseguem inclusive fugir da questão imperialista, porque tem um momento que eles vão para uma região que ainda é dominada pelos reis africanos, então parece que eles voltam, né, para esse espaço, para esse tempo original, mas mais do que isso há uma tensão com o tempo do porvir, com o tempo do progresso, porque é uma história de formação, né? O próprio autor diz em algum momento, o narrador, né, que a África foi uma antecâmara do mundo adulto, né? Porque ele passou por uma série de momentos de iniciação que o transformaram no homem que ele veio assim. Então esse tempo estagnado versus o tempo do porvir, da formação do sujeito, é bem organizado pela narrativa e enfatizado pelo autor, né? Bom, esse texto também carrega uma série de temas que já estão popularizados na crítica literária atual. Então a gente tem a questão do exílio, por exemplo, porque esse pai é o desgarrado, um sujeito desterrado, né, que vai para a Polônia e lá sofre determinados acontecimentos impactantes, né, que mudam para sempre a sua existência. A gente tem a questão da colonização e do imperialismo, a gente tem a questão da autobiografia ou da autoficção, né, na medida que a gente pode rastrear os chamados biografemas, né, ou seja, aqueles acontecimentos que a gente sabe que aconteceu a partir da referência, né, com o autor que escreve o livro. A gente tem a questão do choque de culturas, óbvio, né, a todo momento, mas eu acho interessante, para a gente centrar nesse momento, a tensão que existe entre a questão da imaginação, né, e da memória, né, principalmente a partir do uso da primeira pessoa, que fica sempre tangenciado, né, fica sempre inclinado para esses dois momentos, a externa, que é a do autor, e a interna, que é a escolha narrativa, que dá toda uma outra carga para o texto e que acaba complementando a outra, né? Ou seja, qual referente buscar, né? Se o autor real, que inclusive daria vazão para esses momentos em que há reclamação da palavra como capaz de segurar essa vida, né, de segurar essa existência, ou o interno e a sua decorrência narrativa, né, aquilo que envolve uma narração com esse foco, né? Eu tento ir pela questão da memória, principalmente da fenomenologia da memória, né? O Paul Ricoeur já disse que antes de perguntar quem lembra, é muito mais interessante perguntar o que se lembra, né? Ou seja, tentar escapar dessa ênfase egológica do estudo da memória, porque esse sujeito por trás, ele não pode ser totalmente rastreado, né? Mas as suas escolhas narrativas sim, né? Então essa sintaxe que de uma certa forma dá sentido a essa identidade que é a narrativa, essa sim pode de uma certa forma ser cotejada com essa referência que a gente pode ter na nossa enciclopédia de leitor do autor, do vencedor do Nobel e etc. Tem um trecho muito interessante, que é quando o autor reclama de que todos aqueles artefatos que faziam parte do cotidiano dele na África estão sendo comprados, estão sendo adquiridos como se tivesse valor estético, né? Então ele fala assim, tudo aquilo para quem, falando das pessoas que compraram, né, para quem eles nada significavam, e pior ainda, para quem essas máscaras, essas estátuas, esses tronos não eram coisas vivas, mas sim a pele morta do que se chama com frequência de arte. Isso aqui entre a página 68 e 69. Né? Então essa expressão, né, pele morta como arte, né? Ou seja, a busca do oposto, a busca da coisa viva, enquanto narrativa, a busca da autenticidade artística num exercício de linguagem carregada de experiências, inclusive eticamente plausíveis, e que dão vazão e quase sustentam, quase dão sentido a um exercício como esse, né? Entre essa tensão memória e imaginação, a memória acaba tendo um terreno um pouco mais amplo, porque todos os sentidos envolvem essa distância temporal do sujeito,
que olha para trás e a partir desse olhar distanciado consegue reconstruir a sua identidade e reconstruir a identidade, inclusive estilística, da narrativa, né? Então, uma série de coisas aqui que ficam abertas, né, para discussão. Agora é a parte de vocês, comentem lá, principalmente, como eu sempre digo, né, se não gostaram, desçam o sarrafo na gente, mas querem uma leitura rápida e barata para os próximos dias de inverno gélido, o Africano é uma boa pedida. Então, lá no blog tem um texto em que eu falo todas essas coisas e algumas outras, né, e obviamente está muito mais organizado, né, sobre o Africano. E enfim, os outros textos lá que a gente, das coisas que a gente falou nos últimos videocasts também está lá. Entre, curta, comente, compartilhe. Na nossa página do Facebook também a gente sempre tenta colocar algumas coisas legais lá para vocês. Até a próxima, tchau!